Olha só, vamos falar sobre gordura, mas calma, não do jeito que a gente costuma pensar. Uma pesquisa fascinante descobriu uma conexão incrível entre exercício de alta intensidade e a capacidade do corpo de transformar gordura, aquela de armazenamento, em uma verdadeira usina de queimar calorias. Parece meio louco, né? A gente sempre pensa em gordura como algo para guardar, para estocar energia. Mas e se o corpo tivesse um tipo de interruptor, uma chavinha que pudesse ser virada para transformar essa gordura numa verdadeira fornalha? É exatamente essa ideia que a gente vai explorar agora. Então, para começar, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, bem, nem toda gordura é igual. Na verdade, existem dois tipos principais no nosso corpo e eles têm papéis completamente opostos. E aqui a gente vê essa diferença preto no branco. De um lado, a gordura branca. Pensa nela como o depósito de energia do corpo, sabe? Onde a gente estoca. Do outro lado, a gordura marrom. Essa aqui é outra história. Ela é cheia, lotada de mitocôndrias, que são tipo as usinas de energia das nossas células. E o trabalho dela é queimar energia para gerar calor. Uma armazena, a outra gasta. E é aqui que a coisa fica fascinante. Existe um processo chamado escurecimento adiposo, ou em inglês browning. É como se a gente pudesse ensinar a gordura que só guarda energia a se comportar como a gordura que queima energia. Imagina só, a grande questão, a pergunta de $1 milhão, é como a gente liga esse interruptor. Para descobrir isso, os pesquisadores resolveram fazer uma espécie de duelo. Colocaram dois tipos de exercício, um contra o outro, para ver qual era o melhor em acionar essa chavinha do escurecimento da gordura. E o jeito que eles montaram o estudo foi bem inteligente, bem direto. Um grupo fez um treino moderado, sabe? Aquele ritmo constante. O outro grupo fez o famoso HIIT, o treino intervalado de alta intensidade. E o detalhe importante, os dois treinos duraram os mesmos 40 minutos. A única diferença mesmo era a intensidade, com o HIIT variando entre picos bem altos e períodos de recuperação. Ok, então, depois de 8 semanas de treino com ratos que tinham obesidade induzida pela dieta, os cientistas foram analisar os tecidos para ver o que tinha mudado. E agora, vamos aos resultados. E a primeira coisa que eles viram é algo que, olha, salta aos olhos. Dá uma olhada nessas imagens de microscópio. Tanto o treino moderado quanto o HIIT fizeram as células de gordura diminuírem de tamanho, ficarem menores em comparação com o grupo que não treinou. Isso por si só já é uma notícia excelente, né? É um sinal claro de que o tecido adiposo estava ficando mais saudável. Mas a mudança no tamanho era só o começo da história. A parte mais impressionante, a mudança mais profunda mesmo, aconteceu em um nível que a gente não vê a olho nu, na função da gordura. E aqui? Bom, aqui está a prova cabal. Esse gráfico mostra os níveis de uma proteína chamada UCP1. Pensa nela como o principal marcador do escurecimento. Agora, olha bem para a barra cinza escura, que é a do grupo HIIT. Ela está lá no alto, bem mais alta que a do grupo moderado. Isso mostra, sem sombra de dúvida, que o HIIT foi muito mais eficiente em ligar o modo queima de gordura. Beleza, então o HIIT funciona melhor. A grande pergunta agora é, por quê? O que está acontecendo ali dentro? Qual é o segredo? Bom, a pesquisa foi fundo e identificou o caminho exato, uma via de sinalização específica que explica isso. É basicamente um efeito dominó, olha só. Primeiro passo, o exercício intenso começa e o corpo libera uma molécula, um tipo de sinalizador chamado IL-27. Segundo passo, essa IL-27 age como um gatilho que ativa uma cascata de outras proteínas. Terceiro, essa cascata aumenta a atividade de um chefe, um regulador mestre. E por último, no quarto passo, esse chefe dá a ordem final. Produzam mais UCP1, a proteína que faz a gordura queimar. Uma coisa leva à outra. E o mais legal é que os dados do estudo confirmam essa sequência, passo a passo. Pode olhar em cada um desses gráficos, a história se repete. A barra cinza escura, do HIIT, está sempre mais alta. Isso significa mais IL-27, que é o sinal inicial, mais ativação das proteínas no meio do caminho, e mais do chefe final. É como se o HIIT tivesse pego o controle do volume dessa via metabólica e colocado no máximo. Os próprios pesquisadores fecham a questão de forma bem clara. A conclusão deles é essa. O HIIT promove o browning, o escurecimento do tecido adiposo, porque ele ativa essa via de sinalização da IL-27 de um jeito muito mais eficaz do que o treino moderado. Ponto final. Ok, então vamos juntar todas as peças. O que a gente aprendeu aqui? Basicamente, que o HIIT não é só mais um tipo de exercício. Quando o assunto é reprogramar o jeito que o nosso corpo lida com a gordura, ele parece ter umas vantagens bem claras.
Resumindo os pontos principais, o HIIT se mostrou mais eficiente para reduzir os triglicerídeos no sangue, foi bem superior para aumentar aquela proteína-chave da queima, a UCP1, e, claro, foi muito melhor em ativar toda aquela cascata de sinalização que a gente viu. Ou seja, ele se mostra uma estratégia não medicamentosa mais potente para melhorar a saúde metabólica. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, uma grande questão. Se a duração do exercício foi a mesma nos dois grupos, será que a intensidade é, na verdade, mais importante do que o tempo que a gente passa se exercitando? Parece que, para destravar essas mudanças metabólicas mais profundas, a intensidade pode ser a verdadeira chave.